Morro Alto, Quinondongo, Serra dos Tápias, Rincão dos Negros, Palmares. Eu trago a força da África, mãe, e a resistência da negra cultura. Eu ajudei a erguer o país, que a ferro e fogo me fez prisioneiro. Eu sou Zeferina Mariana Crioula, sou povo Calunga, sou do Morro Alto. Eu tenho a cor de Zumbi dos Palmares. Eu sou Manuel Congo, balaio ou padeiro, comunidade quilombola, nações dentro de uma nação, refúgio, esperança, liberdade, distante da maldade do grilhão. Comunidade quilombola, tambor que estremece o rincão, bem longe das senzalas da cidade, plantando no que lhe restou de chão. Sou preto, guerreiro, quilombo, mucambo, sou negro brasileiro, eterno vestígio da triste história. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Cultura Quilombola, Saberes, Tradições, Desafios e Resistência em Araguatins, onde exploraremos as raízes e a resistência das comunidades quilombolas no Brasil, no nosso estado Tocantins e em especial nossa cidade Araguatins. Eu sou Milena Martins e hoje vamos mergulhar na história de saberes, tradições, desafios e resistência do povo remanescente dos quilombos e conhecer um pouco mais da história do quilombo da ilha São Vicente, em Araguatins. E para enriquecer ainda mais essa conversa tão importante sobre cultura quilombola, a gente recebe hoje uma convidada super especial, a professora Marina Resplandes da Costa. A Marina é uma mulher inspiradora, educadora apaixonada pela história e cultura dos povos tradicionais. Ela atua há anos na luta pela valorização das comunidades quilombolas, com foco na educação, na resistência cultural e no fortalecimento da identidade desses povos. Além disso, é uma referência aqui na região do Bico do Papagaio, quando o assunto é quilombo, diversidade e luta por valorização dos direitos. Seja muito bem-vinda, professora Marina. É uma honra ter você com a gente nesse episódio. E para começar, vamos conhecer a nossa convidada. Quem é Marina? Então, Milena, eu sou Marina Resplandes da Costa, sou professora, sou pedagoga, sou especialista em diversidade, sou mulher preta, feminista, e esse é o meu lugar de fala. Eu falo enquanto ex-empregada doméstica e professora, e uma pessoa negra que teve acesso aos bancos escolares depois da idade fora da idade série. Portanto, entrei no ensino superior também com uma idade já avançada. E hoje eu sou especialista na Lei 10.639/2003, e estudo as relações negros e brancos no Brasil. Por que eu estudo as relações negros e brancos no Brasil? Pelo simples fato de que toda a minha infância, juventude, adolescência e juventude foram marcados por preconceito, por racismo, por apelidos pejorativos de cunho racista, cabelo
de gruli, cabelo espanta mosquito no ar, cabelo de arame, negra do bozó. E aí, por aí iam os apelidos, né? Muitos apelidos. Perguntava se meu pai era o Saci, se a minha mãe era a Dona Benta, filha de uma lavadeira de roupa. Então, assim, seria a Dona Benta. Então, esse contexto aí é o contexto em que eu me situo, né? Eu venho desse contexto social e falo a partir disso. Então, tudo que eu for falar, eu não falo em meu nome, mas eu falo em nome de todos e todas aquelas e aqueles que vieram antes de mim. E aí, como eu disse no início, meu nome é Marina Resplandes da Costa, porque um preto, ele precisa ter nome e sobrenome, porque senão as pessoas vão dar o nome que quiserem, né? Já falava a nossa grande e maravilhosa Sueli Carneiro. Vamos começar do começo, né? No nosso primeiro tópico, a gente vai falar sobre como surgiram os quilombos no Brasil. Os quilombos apareceram lá no período da escravidão, como forma de resistência. Era um lugar para onde os negros escravizavam fugiam em busca de liberdade e dignidade. Mas não era só isso não. Eles formavam comunidades mesmo, com organização social, produção de alimentos, espiritualidade, cultura e muita união. O mais conhecido é o Quilombo dos Palmares, em Alagoas, que resistiu por quase 100 anos e ficou famoso pela liderança de Zumbi dos Palmares, que até hoje é símbolo da luta negra no Brasil. Essas comunidades surgiram em várias partes do país, e o mais bonito é que elas não só resistiram, como também construíram formas próprias de viver, baseadas em coletividade, em saberes passados de geração para geração e num profundo respeito pela terra e pela ancestralidade africana. Hoje, os quilombos representam não só essa história de luta, mas também um patrimônio cultural do nosso país, que precisa ser valorizado, conhecido e respeitado. É importante lembrar que os quilombos não foram apenas locais de fuga, mas de reconstrução de uma vida com dignidade. Eram territórios de liberdade, sim, mas também de organização política, de espiritualidade, de cuidado com a terra e de reconstrução da cultura africana trazida na memória dos ancestrais. Muita gente pensa que os quilombos foram algo do passado, mas não, eles resistem até hoje. Tem 16 milhões de negros e negras vivendo nas comunidades quilombolas. Eu tenho mais de 5 mil comunidades quilombolas no Brasil e as pessoas vivem dali, vivem da sua política agrícola, vivem da sua cultura, vivem da sua manifestação cultural. Então a gente precisa virar nossos olhos para um Brasil do tamanho de Portugal, que está sendo violentado. Quando a gente fala de quilombo, a gente fala de pertencimento, fala de um povo que carrega na pele e na alma a marca da luta, mas também da criatividade, da força e da alegria. Seguindo nosso bate-papo, vamos agora para o segundo tópico, que trata das mudanças nas leis que reconhecem e protegem os povos tradicionais, principalmente o povo afrodescendente. A Constituição de 1988, que foi a primeira a reconhecer os direitos dos remanescentes de quilombo à terra que ocupam tradicionalmente. A partir disso, surgiram outras normas que tentam garantir não só a posse da terra, mas também a preservação da cultura, da memória e dos modos de vida quilombolas. Professora Marina, a Constituição de 1988, no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, afirma que, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emiti-las os títulos respectivos. Mas isso é muito demorado e burocrático, não é mesmo? E depois disso, vieram outros avanços, como o Decreto 4.887, de 2003, que regulamenta como é feito o processo de reconhecimento e titularização dessas terras quilombolas. Mas, infelizmente, a prática ainda está muito atrasada em relação ao que está no papel, não é mesmo, professora?
Muitas comunidades vivem décadas e décadas esperando o título definitivo, sofrendo ameaças, desmatamentos, expulsões e até mesmo violência. Por isso, é fundamental que a gente conheça essas leis, cobre sua aplicação e fortaleça as vozes dessas comunidades. Por que, professora? Falar de legislação é também falar de respeito, de reparação histórica e de justiça social. Nesse sentido, Milena, é preciso dizer que a lei raiz para que nós possamos construir uma educação antirracista é a Lei 10.639/2003. Essa lei, ela altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela foi sancionada em 2003 e ela coloca como obrigatoriedade da escola, do professor, da educação, trabalhar no currículo escolar, colocar no currículo escolar a história da África e dos africanos no Brasil. E quando nós estamos falando dessa obrigatoriedade, nós estamos dizendo que África e que Brasil, ele produz cultura, produz conhecimento elaborado pela humanidade. Portanto, nossos estudantes, eles precisam ter um currículo afrocentrado. Tendo um currículo afrocentrado, os estudantes, a sociedade, vai aos poucos percebendo que nós produzimos conhecimento erudito. E enquanto conhecimento erudito, todo ser humano tem o direito de aprender, todo ser humano tem o direito de conhecer esse conhecimento erudito. Essa lei, ela é considerada a base da educação antirracista, porque ela obriga, e esse obriga, muita gente fala assim, não precisa obrigar, precisa sim. Ela precisa obrigar e ela precisa ser efetivada, porque a efetivação, a lei, ela está dizendo para nós que nós estamos enfrentando o racismo na educação e que ela promove o reconhecimento da contribuição do povo africano, dos povos afro-brasileiros na formação do país, porque esse país ele foi feito com mãos pretas. E então, nesse contexto, nós temos a Lei 12.000, né, que trata da educação quilombola, que é a 12.960 de 2014, e ela altera também a Lei de Diretrizes e Base da Educação, colocando como obrigatoriedade a oferta da educação escolar quilombola. Então, ela altera a Lei de Diretrizes e Bases para garantir o sistema de ensino, né, que o currículo seja currículo projetado também com educação quilombola. E aí, considerando aí nesse sentido a educação social, cultural, econômica, linguística, né? Porque o nosso povo, ele não tem uma língua só, uma língua padrão. Então, econômica e linguística das comunidades quilombolas. Então, essa lei 12.000, dela, nós temos também um decreto, que é um decreto de 2007, que é da Política Nacional, Milena, me ajuda a lembrar, de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Então, esse decreto, ele reconhece formalmente os quilombos como sendo um espaço de aprendizagem, como sendo um espaço de comunidades tradicionais. Então, quando se fala de povos tradicionais, estamos falando também do povo quilombola. Então, professora, diante de tudo isso que nós vamos falar, da legislação, do sofrimento do povo, o que é quilombo? Para falar de quilombo, eu preciso me reportar à lei, né? Eu sempre vou estar me reportando à lei, ou a 10.000 ou a 12.000. A 10.000 que trata da história da África e a 12.000 que trata da educação quilombola. Quando me perguntam por que eu inicio toda a minha fala com o meu nome e o meu sobrenome, é porque por muito tempo, Milena,
quiseram nos reduzir ao anonimato. Por muito tempo, as pessoas tentaram nos apagar, nos deixar na invisibilidade. E então, com essa fala, colocando o meu nome, o meu sobrenome, eu estou dizendo, não, nós temos história, nós temos linhagem, nós temos memória. Então, cada preto, cada preta, ele carrega consigo o peso aí de toda a luta. Cada preto, cada preta carrega história. Nós somos filhos de reis e rainha. Então, nesse contexto, nós precisamos entender que essa afirmação é dizendo que nós existimos, que nós resistimos e que nós vamos reescrever e temos reescrevido nossa história. Não tem como falar da história do povo preto sem falar de Quilombo, né? Porque nós somos, por sermos filhos do esquecimento, nós tivemos que nos juntar, que nos unirmos aquilombando para poder resistir. Então hoje nós somos filhos da resistência, da dignidade, da luta e do axé. Isso porque muitas pessoas lutaram antes de nós. Então, nesse sentido, eu dedico a minha fala a todos os meus ancestrais. E nós vamos falar agora no tópico 3 da luta, resistência dos quilombos no Bico do Papagaio. Professora, nesse contexto de ideias e de movimentos tão desafiadores, quais os maiores desafios que os nossos quilombos enfrentam? São os principais desafios de todos os quilombos. Nós temos falta de regularização fundiária, temos falta de dificuldade de acesso a políticas públicas, nós temos dificuldade à saúde, à educação, ao saneamento básico. O racismo estrutural vive nos ameaçando, né? A invisibilidade, a ameaça de grilheiros, além do desafio de manter vivo a nossa cultura, porque a gente sofre pressões capitalistas, sofre pressões urbanas. Eu não sou quilombola, mas quando eu falo que nós sofremos, eu estou dizendo que o meu povo sofre, né? Eu estudo todas essas relações, mas eu estou dizendo que o meu povo sofre, né? Eu sou uma mulher negra que se interessa pelas questões étnico-raciais, porque sente e sabe na pele a dor da falta de saúde, da falta de educação, da falta de saneamento básico, da falta de alimento, da falta de roupas, enfim. A gente precisa de terra. É no território que se desenvolve a cultura, os saberes, os fazeres. É no território que eu desenvolvo a minha religião. A luta quilombola, ela representa a continuidade do nosso povo, né? E isso eu falei lá no início. Ela representa a resistência contra o racismo, a resistência à exclusão e todas as tentativas de apagamento histórico, e por uma luta por terra, por dignidade, por reconhecimento, por preservação dos saberes ancestrais. E no contexto do Bico do Papagaio, como por exemplo a Ilha de São Vicente, então essa luta é também uma afirmação da presença negra como constitutiva da história, da cultura e da economia da região. Então, Araguatins, existe uma história, nós tivemos aí uma das maiores, ela é ainda, porque ela ancestralizou, mas ela continua entre nós. Nós temos uma das maiores vozes do Bico do Papagaio, do estado do Tocantins e do Brasil, Fátima Barros, que partiu para um outro plano na Covid-19. Fruto do desgoverno da época, né? Então nós temos aí Fátima Barros e temos Araguatins. Araguatins ainda não reconhece que a sua história
ela é a história de Fátima Barro, é a história do quilombo Ilha de São Vicente. Eles não reconhecem, eles ainda não contam essa história, a história verdadeira de Araguatins. Eles excluem nos currículos escolares, nós ainda, infelizmente, não vimos. Então, nós temos aqui o quilombo Ilha de São Vicente, nós temos aqui em Esperantina, Praxatas, Siriaco e os Carrapixés. Nós temos, então, 4 comunidades quilombola e não temos uma escola quilombola. Só nisso a gente percebe o descaso para com o nosso povo.